boa noite. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um Flashes com Selma Mello. E hoje a gente fala de um assunto muito especial. É o mês que finda também hoje, o mês de setembro. Setembro Amarelo. E o que significa Setembro Amarelo? Por que é tão importante discuti-lo sempre, todos os meses, todos os dias? E para falar de um assunto tão especial como esse, nada melhor do que um dos maiores profissionais da área e de todas as áreas, vamos combinar, porque é um cara extremamente estudioso, competentíssimo. Olha, é assim uma pérola. Um profissional extremamente dedicado, estudioso, e a gente só pode aqui dar as maiores e melhores referências. Dr. Tiago é um estudioso de todas as áreas, é um psicólogo e, mais do que um psicólogo, é uma das pessoas mais humanas que a gente conhece. E, de antemão, a gente já agradece esse desprendimento que, mesmo com tanto compromisso, ele consegue se fazer presente sempre que a gente precisa. Então, boa noite, muito obrigada por estar com a gente. Uma honra te receber. Oi, Selma, obrigado. Eu que agradeço o privilégio de estar aqui com você, com o seu público, com essa audiência tão significativa do seu programa. Então é sempre muito bom poder comunicar esses assuntos que são tão importantes, tão necessários, né, para o nosso dia a dia. Então, eu que agradeço a oportunidade que você abre para mim no seu programa. Muito bem. E a gente quer saber qual o significado, por que Setembro Amarelo? Pois bem, né? Essa campanha todos os anos acontece, né? Se você parar para perceber, existem outros meses que fazem alusões a outros programas, a outros projetos com outras cores. E o Setembro Amarelo, ele surgiu da iniciativa do Conselho Federal de Medicina, né? Junto com outras instituições, como a Conselho Federal de Psicologia também, com a proposta de conscientizar e falar sobre a importância da valorização da vida, né? Então, é um assunto, às vezes, muito pesado de se falar, tenso. Muitas vezes as famílias elas não têm abertura no lar para conversar sobre. Então, nada mais interessante do que criarmos uma campanha para informar, prevenir, falar sobre esse assunto que ainda é um pouco tabu dentro das casas, né, e alertar para que as pessoas possam identificar e saber como ajudar, né? Então surge aí a campanha do Setembro Amarelo, que é o mês de valorização da vida, né, junto com o CVV, né, que é um órgão também que nos apoia, que tem um número específico para entrar em contato e as pessoas podem entrar em contato e pedir ajuda, ligar e compartilhar o seu sofrer, compartilhar a sua angústia. Então surge essa campanha na tentativa de, digamos, divulgar, anunciar, compartilhar a importância desse assunto, que é a valorização da vida. Muito bem, por que esse assunto é tão difícil? E é muito comum a gente ver casos de famílias que perdem o seu ente querido através do suicídio, mas eles não assumem nunca. Uhum, Dizem que é infarto, alguma coisa, uhum. né? Isso. Por que é tão difícil lidar com a questão suicídio? Infelizmente, isso é uma das coisas que a gente observa é que muitas vezes dentro da família não há espaço para diálogo. Então, existem alguns assuntos que são tabus. Por exemplo, nós estamos no pleno século XXI. Falar sobre sexo e sexualidade, as músicas falam, a internet está aí, mas muitas vezes dentro de casa os pais ainda não se sentem à vontade para falar sobre um assunto tão comum, tão necessário. Da mesma forma, é falar sobre o suicídio, falar sobre a vida. Então, existe ainda preconceitos, resistências, falta de abertura, e as pessoas enfrentam esse assunto como algo vergonhoso, como algo que muitas vezes
é como se fosse uma falha moral familiar. Elas enfrentam o tema suicídio como também uma coisa pecaminosa, como uma coisa diabólica, até mesmo assim por se dizer. Então se cria muito mito em cima desse assunto, se cria muitas resistências, muito tabu, e as famílias às vezes não sabem também como conduzir isso. E aí joga para debaixo do tapete e finge muitas vezes que nada está acontecendo. Ou até mesmo responsabilizam outras pessoas para conversar sobre isso. Então tem de tudo um pouco. Então cada família às vezes pode apresentar um pouco de cada uma dessas características, mas ainda existem outras, né? Então às vezes é a falta de domínio sobre o assunto, as pessoas não sabem como conversar, acha que muitas vezes é muito comum, acha que se falar sobre o assunto vai despertar no outro a vontade de cometer o ato suicida. Então é melhor não falar, deixa isso para depois, deixa isso para nunca, na verdade. Então eles evitam, porque tem essa mentalidade de que se eu tocar nisso, vai terminar despertando no outro, ou no meu filho, ou na criança, ou no meu marido, essa vontade. E a gente já identificou que não é assim. A gente precisa sentar à mesa, precisa colocar as cartas na mesa e conversar. E a família ela precisa estar atenta aos sinais. Porque o suicídio, isso a gente pode até conversar mais à frente, mas eu já posso até antecipar. O suicídio, ele não acontece do nada, de repentemente. Há indícios de uma tendência e de uma ideação suicida. Mas muitas vezes há uma falta de percepção. A família não consegue entender o que é que está acontecendo, mas sinais vão sendo dados ao longo da caminhada. Muito bem. A gente pode identificar, tem aquele aviso mesmo? Como é que a gente pode ver isso? No dia a dia, sinais são sendo disparados. Tem um sinal mais evidente? Existem sim. Então, isolamento social. Então, a família está junta e aquela pessoa prefere estar no quarto sozinha. Ela não gosta de se relacionar, ela prefere mais suas mídias digitais, seu smartphone, do que a companhia do pai, da mãe, do irmão. Então, isso é um dos sinais. A depressão, que é uma doença, né? Uma doença séria, grave, é algo que também pode disparar a ideação suicida, né? Então, a depressão é uma doença que pode também desenvolver essa ideação suicida. Uma das fortes, um dos fortes sinais que demonstra que a pessoa tem uma tendência a essa ideação é a automutilação. Então a pessoa ela começa a se cortar muitas vezes, ela começa a arrancar os cabelos, ela começa a mutilar o próprio corpo. Às vezes isso não é visível, às vezes é em partes do corpo que não estão tão expostas. Mas o que é que a gente precisa entender com tudo isso? Uma coisa é muito necessária falar. A pessoa que quer cometer um atentado contra si mesma, na verdade, o que ela quer não é acabar com a vida. O que ela quer, Selma, é acabar com o sofrimento. Só que o nível de desesperança, o nível de dor, o nível de desespero é tão grande que ela entende que se acabar com a vida, todo o sofrimento acaba. Então, por isso a importância dessa campanha de conscientizar as pessoas que falar sobre é importante. Porque há poder nas palavras, há poder na fala. Quando eu verbalizo a minha angústia, quando eu verbalizo o meu sofrer, aquilo imediatamente vem como um alívio nas minhas costas, na minha angústia. Então, eu sei que você tem uma audiência muito grande, e eu quero dizer para você que talvez esteja passando por isso, ou conhece alguém que está passando. Estimule essa pessoa a procurar ajuda, né? Compartilhe com essa pessoa a importância dela abrir o coração, dela falar da sua angústia, do seu sofrer, o que é que está deixando ela tão mal consigo mesma.
Às vezes é uma questão na escola, um bullying que ela sofre na Bullying é escola. terrível também, né? É a pressão psicológica no ambiente escolar. Às vezes é uma questão relacionada à sexualidade, ao gênero da pessoa. Às vezes é uma questão de preconceito racial. Às vezes é porque a pessoa não conseguiu ser aquilo que ela desejou, não conseguiu alcançar as metas pessoais, os objetivos pessoais, e aí vem consigo as frustrações, as decepções, o próprio cansaço da vida, né? Esse mundo que a gente vive, onde a palavra do momento é cancelar, as pessoas são canceladas, né? As redes sociais usam essa palavra. Quando você se opõe a um pensamento, as pessoas imediatamente agridem com palavras, transmitem frases de ódio. Então, está sendo uma época muito difícil e muitas pessoas não têm conseguido estruturar tudo isso emocionalmente e acabam sofrendo. E aí, por esse sofrer ser tão intenso, elas têm uma tendência à automutilação, à depressão, ao isolamento social, a não compartilhar o seu sofrer e a sua angústia, né? E vive nessa dificuldade, né, tão grande que né, nessa ideação suicida. Muito bem. É possível ter um balanço, digamos assim, de quem usa frequentemente o suicídio para acabar com a dor? Homens, mulheres, homossexuais? A gente já pode determinar. Olha, a cada minuto, a cada segundo, uma pessoa comete suicídio no mundo. Então, Mais homem, mais mulher? a tendência maior é mulheres, né? Eu não tenho aqui dados estatísticos, eu Sim. não trouxe para você dados fidedignos, mas os estudos mostram que as mulheres elas têm um dos números, elas estão à frente. Agora, também homossexuais, crianças, nós também estamos identificando Já casos de passando, né? crianças que estão cometendo, né, ou iniciando, né, a ideação suicida, tentando cometer um atentado suicida. Então, é muito misturado, mas as mulheres é um público ainda maior. Maior. Também são multifacetárias e fazem muita coisa. O cansaço, não é É. verdade? São mães, são esposas, são trabalhadoras, né? Desenvolvem tantos papéis sociais, as pressões do dia a dia, né? E isso faz com que muitas às vezes não suportem, às vezes uma traição no casamento, às vezes um filho que está passando por uma fase tão difícil e essa mãe não consegue conciliar a harmonia do lar, o ambiente familiar, e isso gera uma pressão muito grande e as pessoas, infelizmente, elas sofrem. Tiago, você como profissional, você absorve muitos problemas, você escuta muito. Até que ponto isso pode vir a prejudicar? Digo assim, um dia estou cansado, vou parar, não quero mais. Já aconteceu isso com vocês? Pelo amor de Deus, problemas bastam os meus. Ou não, seu amor pela profissão, pelas pessoas, grita mais alto. Olha, Selma, a gente está acostumado a ouvir, né, os problemas, as lutas, as dificuldades das pessoas. Mas, como profissional, né, nós fazemos uma escuta profissional, né? Não é aquela escuta do amigo, da Por isso vizinha. que não atende o amigo. A gente não prefere não atender pessoas que nós temos vínculos afetivos, Sim. né? Então, isso não por nós, mas porque criaria na pessoa um senso de ela não se sentiria à vontade às vezes para compartilhar algumas coisas. Então, por isso que a gente diz, olha, procura um outro profissional neutro que não conhece quem é teu esposo, que não conhece quem é teu filho, que não conhece a tua dinâmica de vida, né? Então a gente prefere não se envolver, porque a escuta terapêutica ela não é uma escuta
de vínculo afetivo. Ela é uma escuta de vínculo profissional. Então, se fosse uma escuta de vínculo afetivo, toda a carga que eu recebo de sofrer iria vir para mim. Mas como profissionais que somos, no nosso curso, na nossa formação, a gente aprende a lidar com o sofrer do outro, sabendo que o sofrer do outro não é meu, é do outro. E eu não posso tomar para mim aquilo que não é meu, né? É do outro. Então eu ajudo, eu aconselho, eu me sensibilizo, mas ao mesmo tempo eu compreendo que é o sofrer do outro, não é meu. E tendo esse entendimento, eu consigo ter uma vida extremamente saudável, ouvindo dezenas e dezenas de pessoas todos os dias, com as suas demandas, com as suas queixas, com as suas lutas, sem que afete as minhas emoções. Isso é técnica, isso é estudo, tá, pessoal? Isso requer muita habilidade profissional. Não tentem fazer isso em casa, mas isso é uma atividade profissional e isso não nos afeta ao ponto de nos abater. E a gente também desenvolve um trabalho terapêutico pessoal para aprender e lidar com toda essa carga e essa pressão Muito emocional. pesado. E agora quero convidar você para conhecer um pouco mais dos nossos apoiadores culturais. Olá, gente, beleza? Tudo bom? Olha, esse ano de 2022, a Casa Nobre Imóveis temos a proposta de ser a melhor loja de imóveis da região, viu? Com entrega para todo o estado, toda a região, a entrega, montagem grátis, não é? No prazo de 24 horas, comprou, recebeu, temos tudo para sala, quarto, cozinha, com preço competitivo e até 12 vezes. São duas lojas, Centro dos Garanhuns e Coab 2. E a gente já agradece essa parceria, né? Aí, nossos amigos, nossa família Flashes. E de volta com o Tiago, tenho aqui uma curiosidade tremenda. Tiago, você é um excelente profissional, isso aí é inquestionável. Quando foi que você se sentiu tocado assim, olha, eu vou fazer psicologia porque eu quero ouvir as pessoas? Porque eu acho que isso é muito doido, sabe? Eu acho que é uma das profissões mais sensíveis que pode existir. Porque se você olhar assim, o médico, ele está lá, ele vai passar um remédio, tudo bem, mas você ouvir os recalques, as dores, essa dimensão das angústias humanas, isso é muito doido. Quando foi que você se sentiu assim, olha, eu vou fazer isso? Porque assim, tem pessoas que fazem porque assim, olha, eu quero o curso superior. Uhum. Mas tem pessoas que fazem porque realmente vieram para fazer isso e fazer bem feito, né? Quando eu era
mais jovem, se bem que eu sou jovem, mas, Muito. mas na infância eu precisei fazer terapia. E foi muito bom para mim. Eu tive muitas dificuldades na minha infância. Baixa autoestima, péssimo rendimento escolar. Então, a psicoterapia me ajudou muito. E eu me lembro claramente de como isso foi bom para mim. E eu tinha muitos bloqueios emocionais. Eu tinha uma baixa autoestima. Eu me via como o cocô da mosca que pousou no cavalo do bandido. Ou seja, nada. E a terapia me ajudou muito. Eu ouvia muitas palavras negativas a mim mesmo, em relação a mim mesmo. E inclusive dentro do meu ambiente familiar. Pessoas diziam que eu não Sei o era que é isso. capaz. Eu sei bem o que é isso. Pessoas diziam que eu não era capaz. Pessoas diziam que eu tinha tudo para ser um fracasso. Eles diziam que eu não tinha vocação para nada, a não ser para ser varredor de rua. Com todo respeito àqueles que exercem essa profissão, que é essencial, mas eu entendo que existem outras profissões que remuneram melhor, que são tão importantes quanto, mas eu ouvia às vezes isso dentro do meu ambiente familiar. E eu reprovei de ano algumas vezes, eu não conseguia me desenvolver, né, como eu já falei aqui, nos meus estudos. E aí a psicoterapia entrou. E ela fez um trabalho muito, muito significativo na minha vida, ao ponto de eu entender que tudo que eu queria ser já existia dentro de mim. Bastava eu mudar as minhas crenças, bastava eu mudar a minha mentalidade, a forma de pensar, a forma de eu me imaginar como pessoa, e que não havia limites para que eu pudesse ser o que eu queria ser. Então, talvez você esteja passando por algo que eu passei. Exatamente. Você talvez esteja dizendo, eu não tenho capacidade de passar num concurso, eu não tenho condições de fazer uma faculdade, eu não tenho condições de casar, de ter filhos. Não existem limites, não existem barreiras. As barreiras somos nós que muitas vezes impomos na nossa mente. E aí eu comecei a me superar, eu comecei a avançar em relação aos meus objetivos. Então eu consegui concluir o ensino médio, consegui entrar na universidade, fiz os 5 anos do curso de psicologia, depois eu fiz pós-graduação em saúde pública e estamos caminhando, né, nessa profissão que eu amo, que eu adoro, né, que é ajudar pessoas, aconselhar, e que eu entendo que realmente é um dom que Deus dá, né? Deus ele nos abençoa, né, das mais diversas formas e estudando e tentando compreender um pouquinho do comportamento humano, que é muito complexo. Não tem como entender o ser humano na sua totalidade. Não existe isso, né? Algumas pessoas dizem, eu vou fazer psicologia para me conhecer. Isso é um mero engano, né? Não tem como a gente se conhecer. Né? A gente vai se conhecendo na caminhada. E mesmo quando você chega aos 60, 70, 80 anos, às vezes você se depara e diz, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu não sabia que eu era capaz de fazer isso, eu nem me conhecia fazendo isso. Né? Então o ser humano é isso, é incrível, é um ser de subjetividade, é um ser incrível. Tiago, qual é a diferença do psicólogo para o psicanalista e o psiquiatra? Sim. Analista, né? Ele tem alguns profissionais nessa área, mas existe uma diferença, Existe. Porque o psicólogo é tão necessário assim, ele requer sobre ele maior responsabilidade? O psicanalista, vamos lá, o psiquiatra é um médico, é uma pessoa que estudou medicina e fez uma especialização em psiquiatria. Então ele entende de quê? Das doenças psicossomáticas, ele entende dos transtornos psiquiátricos, então ele vem com a medicação. Né? Então esse é o médico psiquiatra. São doenças. Sim, então esquizofrenia, depressão, síndrome do pânico, estresse pós-traumático e tantas outras psicopatologias. Então o psiquiatra ele vem com um suporte medicamentoso. Eu estou assim resumindo ao máximo. Muito bem, a gente está entendendo. O psiquiatra ele vem com esse suporte medicamentoso. O que ainda, infelizmente, ainda existe muito preconceito. É que as pessoas acham... psiquiatra, porque é louco. Né? Isso é não vai de jeito nenhum. Nossa, esse também sofre um bocado, né? Preconceito. As pessoas, infelizmente, desenvolveram um
preconceito, tanto com psicólogo quanto com psiquiatra. É médico de doido. Médico de doido. Né? Mas as coisas estão mudando e eu vou te dizer o porquê. De doido, de médico e doido, todos temos um pouco, não é verdade? Então, esse é o psiquiatra. O psicólogo, ele faz a faculdade, né, a graduação, 5 anos, e ele vem para compreender as questões da alma, as questões das emoções, e ele consegue puxar assuntos, associar questões para explicar os porquês do momento. Então, esse é o psicólogo. São as respostas. São as respostas. Eu digo que a psiquiatria e a psicologia é como um avião. Um avião não voa com uma asa só, ele precisa das 2 asas. Então, se eu precisar de um tratamento, eu devo passar por um psicólogo e depois por um psiquiatra, ou nem sempre é necessário? Geralmente, as pessoas procuram primeiro o psiquiatra. Então, elas entram com a medicação. Por exemplo, uma pessoa que está em depressão. Então, o que é uma pessoa em depressão? Às vezes é uma pessoa que não come, que não toma banho, que fica em isolamento social, está perdendo peso. A família pega aquela pessoa, leva no psiquiatra. O psiquiátrico vai passar a medicação, que é o antidepressivo. A medicação vem e trabalha com essa condição do humor. Então a pessoa melhora o nível do humor. Mas a medicação ela não é para ser para sempre. Ela é para um momento. E aí o psiquiatra diz, olha, você precisa fazer a psicoterapia. Porque a psicoterapia vai trabalhar com essas questões que te deixou depressiva. Então é como eu estava te dizendo, é como um avião. Ele precisa das 2 asas para voar. Então vem a psiquiatria com a medicação, suporte medicamentoso, e vem a psicologia com a psicoterapia, para que a pessoa consiga encontrar um equilíbrio e alçar voo na vida. Então essa é a psicologia e a psiquiatria. A psicanálise que você perguntou é um ramo da psicologia que foi criada pelo grande psicanalista chamado Sigmund Freud, que todo mundo conhece, o Freud explica. Né? Então, a psicanálise era uma técnica desenvolvida por Freud que ela pega um conteúdo inconsciente, algo que está latente, algo que está lá naquela gavetinha fechada, e o psicanalista, através de técnicas específicas, ele consegue puxar e trazer para um nível consciente. E aí, quando ele consegue trazer para o nível consciente, a pessoa consegue compreender o porquê daquele comportamento que ela está apresentando. Então, é um ramo da psicologia e da psiquiatria, porque Freud ele era psiquiatra e psicólogo. Muito bem. Nós vivemos num país onde a sociedade ela sofre umas ondulações, digamos assim, né? Tem pessoas de um poder aquisitivo alto, médio e nenhum. Como está hoje as pessoas que não têm condições de procurar um psicólogo? Como está hoje? Existem psicólogos nas escolas, com acesso às pessoas mais carentes? Saúde mental antigamente era coisa de rico, né? E no dito popular era falado que era frescura. A pandemia que recentemente nós passamos e ainda estamos vivenciando, ela veio para expor para nós, seres humanos, o quão frágil nós somos, tanto no sentido físico, de saúde, como no sentido emocional. Porque a pandemia, ela revelou a fragilidade humana. E aí a busca por pessoas para desenvolver um suporte emocional, para conseguir continuar vivendo, mesmo nesse meio pandêmico, sendo profissional, sendo mãe, sendo estudante, foi extremamente importante. Então hoje isso está mais desassociado. Né? Antigamente era algo mais seletivo. Hoje não, hoje está mais acessível. Então existem políticas públicas, né, que proporcionam à sociedade, em nível geral, acessibilidade à saúde mental. Então, hoje nós temos os CAPS, que é o Centro de Atenções Psicossociais, então temos CAPS AD, que é o CAPS Álcool e Droga, tem os CAPS Transtorno, que é para pessoas que desenvolvem psicopatologia, como esquizofrenia, depressão, e existem as residências terapêuticas. Existem também psicólogos em alguns postos de saúde,
né, que trabalham em postos de saúde. E existe também psicólogos nas unidades escolares. Porque, como eu te falei, a psicologia ela tem vários ramos. Ela tem a psicanálise, ela tem a psicologia organizacional, que são psicólogos que trabalham dentro de instituições, dentro de empresas. Existe a psicologia escolar, né, no ambiente escolar e universitário. E existem outras, né, como a psicologia do meio ambiente e a psicologia de combate à prevenção a drogas e por aí vai. Existe uma variedade muito grande. Então hoje a gente pode dizer que a coisa melhorou muito, mas não está ainda como nós gostaríamos. O que nós gostaríamos é que todas as escolas, que todos os postos de saúde, que houvesse uma divulgação maior sobre a importância de fazer um trabalho pessoal, de fazer uma psicoterapia, porque às vezes as pessoas elas precisam de ajuda, elas não estão se sentindo bem, mas não sabem como buscar ajuda. E aí isso precisa ser mais difundido, isso precisa ser mais oferecido à sociedade. Então melhorou? Sim, mas não ainda como deveria. Mas existe sim políticas públicas que funcionam muito bem e que já estão à disposição da sociedade. Quando eu devo procurar um psicólogo? Tem aquele sinalzinho assim? Ou todo mundo deveria procurar em algum momento? Eu acredito que todo mundo deveria, em algum momento sim da vida, procurar. Às vezes a gente acha que as coisas primeiro precisam acontecer para depois procurar. É igual aquela pessoa que guarda doença, e lá na frente, quando ela não está bem, ela vai no médico. E aí o médico diz, olha, é câncer. E aí a pessoa entra em desespero e não tem, às vezes, muito o que fazer. A gente precisa entender que saúde ela precisa ser tratado como prevenção, como um estilo de vida. Então, saúde é o quê? É você se alimentar bem, é você desenvolver uma atividade física, é você ter uma boa noite de sono, é você se relacionar com as pessoas de uma forma saudável e também você desenvolver uma musculatura emocional, que é o trabalho pessoal. Então, eu recomendo que as pessoas procurem desenvolver isso. Não apenas quando estiverem em depressão, ou quando estiverem com ideação suicida, ou quando acontecer alguma fatalidade dentro de casa, quando perder alguém, quando morrer um ente querido. Esse trabalho pessoal, as pessoas precisam entender que é uma construção individual. Então, quanto mais eu me conheço, melhor eu me torno. Então, poxa, se eu me conheço, se eu desenvolvo um trabalho pessoal, então eu vou ser um profissional melhor, porque eu vou saber lidar com as pressões no ambiente de trabalho. Eu vou saber lidar com aquele, muitas vezes, colega de trabalho que insulta, que agride. Então eu não vou entrar em descontrole, porque eu consigo desenvolver um autocontrole que eu consegui através da psicoterapia. Então, trabalho individual, psicoterapia é algo que eu recomendo sempre. Assim como as pessoas vão na academia, assim como as pessoas bebem água, assim como as pessoas se alimentam, é necessário desenvolver. E existe hoje psicoterapia online, que é uma tendência que chegou, né? O online chegou, né? A pandemia também. Então qualquer pessoa agora pode ir lá através do seu computador, do seu celular, ter esse serviço? Tem. Thiago? Alguns psicólogos fazem psicoterapia online, né? Por conta da pandemia, que nós não podíamos estar tendo, né, esse contato pessoal, então o Conselho Federal de Psicologia autorizou. E ainda alguns profissionais continuam, mesmo as coisas estando voltando, como já voltaram. Mas algumas pessoas optam pelo online. Então, tem profissionais que atendem no online. Então, você pode. Agora, o que eu recomendo é que você procure um profissional qualificado. Porque existem profissionais e profissionais. Existem até pessoas que se dizem profissionais e não são. E podem estar até enganando as pessoas. Existem ofertas aí de algumas terapias que são vendidas que, na verdade, é charlatanismo. Ou seja, é tentando enganar, é tentando enrolar para faturar dinheiro. Então, procura um profissional da tua confiança, um profissional recomendado, que esteja cadastrado no Conselho Federal de Psicologia, no Conselho Regional de Psicologia, né, para que você possa desenvolver um trabalho seguro. Porque se você dá acesso
uma pessoa desqualificada adentrar nas suas emoções, nas questões da tua alma, isso, em vez de te ajudar, isso pode piorar. Piorar muito. Isso pode piorar, isso pode criar uma tragédia. Alguém vir com uma incisão, vir com uma intervenção que, ao invés de contribuir para o desenvolvimento pessoal, vai atrapalhar. Então, a recomendação é procurar pessoas qualificadas. Muito bem. As pessoas que têm o hábito saudável de procurar um psicólogo são as pessoas que estão menos propensas a cometer o suicídio. As pessoas que desenvolvem o trabalho, elas têm uma tendência menor. Uma maior aceitação de vida, de problemas. Isso. Não há garantias de que quem faz terapia não vai cometer suicídio. Isso seria mentira da minha parte, né? Não existem garantias. O que existe é a compreensão de que, se eu desenvolvo um trabalho pessoal, se eu me conheço, se eu abro o meu coração, se eu abro as minhas emoções para compartilhar o meu sofrer, isso vai minimizar a minha dor. E a partir do momento em que eu falo, que eu verbalizo, a cura começa a acontecer. Essa angústia começa a diminuir e a vontade também passa, né? Então, é como eu falei, a pessoa que pensa em atentar contra si mesmo, na verdade, ela não quer tirar a vida. Ela não acorda assim, poxa, sabe de uma coisa? Hoje eu vou morrer. Hoje eu vou morrer. Né? Não, ela quer acabar com o sofrer. Mas o nível de desespero, o nível de desesperança é tão grande que ela não racionaliza conscientemente sobre aquela ação e o desespero faz com que ela cometa essa loucura. Então, dizer que quem faz terapia está isento a esse tipo de ocorrência não é verdade. Agora, diminui consideravelmente, sim, a probabilidade. Muito bem. Nas escolas públicas, a gente tem esse profissional para ver ali aqueles alunos e poder identificar, né? Porque são muitas coisas. Tem o autismo, que leve também pode ser, né? Tem os meninos que já apresentam depressão, mau comportamento. Nós já temos isso, Tiago, já é lei ter em cada escola. Existem profissionais nas escolas, mas, como eu já falei, né, não numa quantidade ideal. Eles não conseguem dar, como eu posso dizer, eles não conseguem dar vencimento à demanda. Então, é muita demanda para pouco profissional. E, às vezes, o trabalho ele não é muito eficaz. Então, o que falta é contratação de mais mão de obra, de ter um profissional fixo dentro da instituição, porque, às vezes, é um profissional para 4, 5 instituições, e aí ele não dá conta. Para uma já é bem complicado, né? Imaginem. Não é? Então, assim, são muitas demandas, às vezes é demanda de aluno, às vezes é demanda de professor, então é muita demanda para pouco profissional. Então, é o que eu digo, precisa haver uma abertura maior do poder público em contratar mais profissionais. E existem muitos profissionais. Em Garanhuns mesmo, nós temos uma universidade que forma, ano após ano, vários profissionais, e são profissionais qualificados, né? Então, cabe aí os gestores, né, ter essa visão de compreender a importância da saúde mental nas instituições públicas. Mais uma vez, a gente ressaltando aqui a você a importância de prevenir uma saúde mental. Quando surgiu exatamente essa consciência de que nós precisamos cuidar da saúde? Porque ultimamente a gente vê muito agora, saúde mental, né? E até pouco tempo atrás a gente não via tanto. De onde veio isso? Aqui foi depois da faculdade? Foi através de estudos? Como é que aconteceu isso? E graças a Deus que aconteceu, né? O ser humano ele sempre sofreu em si mesmo. Só que, como eu já falei, existia muito tabu em relação a isso. Não existia uma reflexão sobre as questões da alma. Então era tratado como isso é bobagem, isso é besteira. Né? A mulher que sofre, isso é frescura. Né? Usam até essas palavras assim, agressivas. Com o desenvolvimento da ciência, que a ciência, ela, dia após dia, evolui, ela avança. Com os estudos, com as técnicas,
com o aprofundamento, com a disseminação das informações, hoje com as redes sociais, com a tecnologia, é cada vez mais claro e as pessoas estão mais conscientes que elas precisam compreender a importância de que se deve cuidar do corpo, mas também se deve cuidar da alma, né? Porque dentro de casa, quem aqui não conhece alguém que passa ou passou por um momento difícil? Ou uma depressão, ou uma síndrome do pânico, ou um estresse pós-traumático, ou um luto que perdura muitos anos por conta da perca de um ente querido, ou alguém que é viciado em medicamentos, alguém que é dependente químico. Quem aqui não conhece? Então, todas essas questões, elas fazem parte do cotidiano. E as pessoas pararam para dizer, poxa, isso é importante, eu preciso cuidar disso. Mas como? Se eu não sei. E aí surgem os profissionais de saúde mental que vêm para auxiliar nesse processo. Eu digo que sempre o profissional ele não é aquele que está na frente abrindo caminho, nem está atrás empurrando a pessoa de ladeira abaixo. Ele estará ao lado para ser uma espécie de conselheiro, de ajudar, de mostrar a situação por uma ótica diferente. Alguém neutro, dentro de fora do ambiente, às vezes familiar, que vai trazer a elucidação de uma ideia que muitas vezes a pessoa não teve ainda, uma compreensão da questão que a pessoa ainda não teve, e trazer uma proposta, trazer possibilidades, proporcionar ideias de mudança, alternativas, para que a pessoa possa encontrar um caminho para que ela possa se desenvolver pessoalmente. Então, por exemplo, na questão do combate às drogas, na questão da dependência química, quão importante é o profissional de saúde mental? Para auxiliar as mães de dependentes químicos, aqueles que lutam há anos contra o alcoolismo, que querem sair dessa condição, mas não conseguem. Desejam, mas não conseguem, porque desejar não é suficiente. Não basta apenas ter vontade, tem que ter uma outra coisa por trás, que é a ação. E essa ação que ela não consegue. Então o profissional surge nessa tentativa, né, nessa possibilidade de estar ao lado para ajudar com as técnicas, né? Mais uma vez eu digo, não é aquela conversa de pé de mesa, de barzinho, com técnicas específicas e comprovadas cientificamente. Júnior, é comum os pais já levar seus filhos para o seu consultório ou o professor indicar ali aquele tratamento? E se isso acontece, a partir de que idade a gente pode Sim. começar a cultuar na criança ou adolescente a necessidade de passar por esse profissional? Tem uma idade assim ou não? Não, não existe idade mínima nem idade máxima. Existem psicólogos que trabalham com criança. Eu não trabalho com criança, tá? Eu não tenho essa técnica e essa habilidade. Mas geralmente os pais, eles levam as crianças para o psicólogo, para o psicoterapeuta, quando elas começam a desenvolver alguma coisa fora de ordem. Então, às vezes a criança não está tendo um desenvolvimento cognitivo satisfatório. Às vezes a criança ela não está desenvolvendo na socialização. Às vezes ela não está verbalizando, então ela já tem 3, 4 anos de idade e não fala. Então o pai ele diz, opa, tem alguma coisa estranha. E aí ele percebe que dentro de casa não está havendo eficácia naquilo que eles estão fazendo. E aí eles buscam ajuda fora. Então não existe idade mínima, existem profissionais que atendem crianças com 2, 3 anos de idade. Nossa, tão pequena assim Tão já, pequeno, né? tão pequeno. Fascinante. Existem técnicas na psicologia específicas que conseguem abstrair da criança através do brincar, do lúdico, do desenho, das conversas e das modelagens. Então, existem técnicas específicas. Eu não trabalho com essas técnicas, eu só atendo jovens e adultos, mas eu tenho colegas profissionais que são excelentes, né, que conseguem trabalhar com crianças que desenvolvem autismo, que desenvolvem uma espécie de paralisia cerebral, que desenvolvem uma série de outras coisas. Então, existem técnicas voltadas para cada público, adulto,
criança, jovens, idosos. Existe hoje a psicologia com os idosos, idosos que sofreram tanto aí por conta do isolamento social, né, que muito alto índice de idosos em depressão. Por quê? Porque o idoso é visto como aquele que não serve mais, muitas vezes. E não tem problema, né? Ele é o problema. Que é o problema, e aí isso interfere na autoestima do idoso. Sim. Ele era aquele que muitas vezes estava ativo, que fazia, que trabalhava, e agora ele aposenta e fica em casa só, no controle. E isso mexe, poxa, eu fazia isso, agora eu não faço mais. Então, idosos com depressão. Então, existem profissionais para todas as faixas etárias, para trabalhar com todos eles. Atualmente a gente escuta falar muito na música terapia, né? Você trabalha associado também com o profissional, com esportes também? A musicoterapia é uma técnica muito recente. É muito interessante porque ela utiliza da música, instrumentos musicais, música cantada, música tocada, de uma forma de abstrair alguns conteúdos dos pacientes. Eu não trabalho com musicoterapia, apesar de eu ser músico, eu gosto de música, mas eu não tenho especialização nessa área. Mas é algo novo, inclusive a Andréia, né? A faz um trabalho legal, né? Isso, eu não a conheço assim de ser próximo, mas eu já ouvi falar que ela desenvolve esse trabalho que é show de bola. E tem alguns outros amigos profissionais que fazem, né? E tem resultados assim satisfatórios, muito bons também. Mas é uma das técnicas que a psicologia usa, que é muito interessante, muito interessante. Muito bem. E findando esse mês amarelo, que já foi dito aqui de início, é um mês onde a gente trabalha com a vida, né? Plena, com todas as plenitudes, mas também um mês para apontar as falhas que existem na vida das pessoas, e para isso profissionais como o Dr. Tiago, que aqui está, que é uma sumidade nesse assunto. A gente queria saber se, na verdade, essa campanha que é feita, ela vale realmente a pena, ou as pessoas estão gritando, porque é tão comum a gente passar nos cantos, falar sobre o Setembro Amarelo, e muita gente não conhece, não sabe. Então, assim, eu tenho um pé atrás com essas campanhas, na verdade. Mas aparecem muitos casos, vale a pena sempre? Como é isso? Eu acredito que é um início, ainda não é o ideal. Nós precisamos falar mais sobre essas campanhas, como o Novembro Azul e o Outubro Rosa, né, que também está aí para surgir, para conscientizar as pessoas. O objetivo dessas campanhas é conscientizar as pessoas sobre a importância dessas saúdes, né, dessas saúdes. A importância de cuidar de si mesmas e cuidar dos outros. Eu ainda entendo que isso ainda é pouco disseminado. A gente precisa usar mais veículos de comunicação como esse seu, redes sociais e principalmente em casa, as pessoas entenderem que se você não sabe ajudar, não tem nenhum problema, você não precisa saber. Mas você precisa entender uma coisa, que você precisa orientar essa pessoa a buscar ajuda. Porque ninguém é obrigado a saber de tudo, mas você precisa saber que eu posso ir contigo atrás de ajuda. Então, se em casa você tem alguém que está sofrendo com isolamento social, com tendência à ideação suicida, então, qual é a sua contribuição nessa situação? A sua contribuição é dizer, fulano, eu não sei como te ajudar, eu já falei tanta coisa, mas talvez até o que eu falei não te ajudou, piorou, mas eu quero que você entenda uma coisa, eu quero pegar na tua mão, eu quero dizer que eu estou contigo, e eu quero ir buscar ajuda com você. E ir com essa pessoa até um profissional, até um médico, psiquiatra, até um psicólogo, e se oferecer, se prontificar em oferecer essa ajuda. Esse é o ideal. Porque às vezes a pessoa quer ajudar, ela está muito bem intencionada, mas às vezes errado, faz errado. E coitada, às vezes, né? Você vai morrer. Então, às vezes, eu já fui dizer para uma amiga assim que eu estava com muita dor, né? Eu tenho fibromialgia.
E é uma doença também que a gente precisa ser acompanhada por um profissional, porque quando dói, a gente tem vontade realmente de morrer. Uhum. É uma sensação muito triste, né? E aproveito e mando um beijo para doutor Fídias Teles, agradecendo aí todo o carinho e a amizade dessa criatura fantástica. E aí eu tenho uma colega que ela disse, mulher, será que tu vai morrer? Meu Deus, isso não tem cura, tu vai morrer. Então, assim, a gente fica lá embaixo mesmo, né? Então, muitas vezes, tentar ajudar sem saber pode ser bem pior. Pode atrapalhar, né? Atrapalha, né? E assim, há poder nas palavras. As palavras, Selma, ela tem poder de vida e tem poder de morte. Uma palavra maldita, às vezes ela dói mais do que uma pisa. Pode ter certeza. Né? Então, às vezes a pessoa ela quer ajudar, não sabe como e acaba atrapalhando. Para com isso. Isso é frescura. Isso é frescura, deixa né? disso. Deixa de moleza, manha. levanta dessa cama, é manha. Né? E ela não consegue ter uma visão ampla da situação e não ajuda. Então, teu papel é pegar na mão dessa pessoa e dizer, olha, eu não sei como te ajudar. Eu estou perdido igual você. Mas uma coisa eu quero que você entenda. Nós estamos juntos para enfrentar essa batalha. Vamos comigo e você se oferecer e procurar um profissional qualificado. Muito bem, falar em profissional qualificado, eu gostaria que o senhor deixasse aqui seu endereço e o seu telefone, né? Também vai estar aqui, olha, tá vendo aí? Mas bora lá, telefone, endereço. O telefone é 879-9930-5787. 879-9930-5787. E você pode entrar em contato com a Ideal Center, que fica ali na Rui Barbosa, logo após o Relógio das Flores. Eu atendo lá, tá? Então, ainda tem algumas vagas. Se você quiser ser atendido por mim, você pode entrar em contato com as meninas lá da secretaria, das secretárias, e elas vão agendar um horário para você. Só não pode ser criança, né, Tiago? É, Só de adolescente. Dos 14 anos para cima 14, eu atendo. Não é? Pois, muito bem. O mês finda, mas você tem toda a obrigação, né, de continuar todos os dias do ano trabalhando em favor das pessoas, em favor da vida, das vidas que te cercam, né? É a gente dar um pouco, se dar um pouco, para que a gente possa fazer o total, não é isso, Tiago? Muito bem. Olha só, não é todo dia que a gente tem um profissional dessa categoria aqui. E a gente quer muito que você aproveite esse momento. Olhe para a sua família, olhe para você, né? Para dentro de sua casa, olhe ao seu redor. Tem sempre alguém precisando de uma mão amiga, tem sempre alguém precisando de uma palavra. Às vezes a gente está sorrindo, mas por dentro a gente está assim, dilacerada, né? Aí diz assim, mas eu tenho que continuar, o show não pode parar. O show pode parar, né, Tiago? Pode, sempre que necessário. Sim, nem todo artista vive de show o tempo inteiro, né? A gente é humano. Todos nós somos humanos e precisamos ter pausas, paradas para fazer uma reavaliação e continuar a caminhada. Continuar essa caminhada. E muito bem, eu gostaria de agradecer mais uma vez a você que está aqui conosco, que sempre nos apoia, fica aqui, né, com a gente, curtindo. E eu sei que você quer pedir para que ele volte mais vezes. Então, a gente não vai pedir a ele que ele volte, a gente vai intimar ele a voltar e abrir agora para as nossas considerações finais. O que é que você tem a dizer aí disso tudo? Você que dedica sua vida à vida dos outros, né? E que tem uma família aí tão linda, tão saudável, né? Com Deus abençoe sempre que traga saúde para o bebê, né? E para a mamãe. Você que é o profissional, é o empresário também, é o professor, é o amigo, lida com isso tudo, né? Tanta gente também está aí na correria, Tiago. Então, me diz, como é que a gente pode fazer para contribuir, para ter uma sociedade, pelo menos com igualdade de saúde mental, né? Pelo menos ser mais amigo. Está faltando amor no mundo, não está? Também, muito. Está faltando empatia, respeito. A gente sente essa falta, principalmente nas redes sociais.
como as pessoas estão sendo grossas, cruéis, não conseguem entender. As pessoas estão se matando por conta de política, gente. Pelo amor de Deus, né? Por conta de ideologias de um lado, de direita, de esquerda. Não existe direita e esquerda, existem pessoas que buscam caminhar com igualdade. Eu sempre digo, amanhã você vai votar. Pense bem, né? Pense bem no que você tem, o que você pode ter e o que você já teve. Eu acho que é bem interessante a gente fazer essa avaliação. E, doutor Tiago, com o senhor, aí me diga tudo, não se cale, aproveite para nos orientar, porque não deixou de ser uma consulta. O senhor não deixou, momento nenhum, de nos tocar o coração e ver quanto somos frágeis e como necessitamos. Sim. Sempre, né? Eu fiquei assim tocada, por vezes emocionada, e aí eu disse, eu nunca parei para ir, mas eu preciso parar. Primeiro eu quero agradecer a você a abertura desse espaço maravilhoso, da gente poder comunicar esse assunto que é tão importante, de utilidade pública, de tão importante. Mas agora eu quero me dirigir a você que me ouve, você que está me assistindo. Esse assunto, talvez você esteja vivenciando dentro do seu lar. Talvez você quer ajudar e não sabe como. Então, pega na mão da pessoa que você entende que precisa de ajuda, ou você mesmo que está precisando de ajuda. Não se envergonhe, tá bom? Não se envergonhe e procure um profissional da tua confiança. Primeiramente, eu quero dizer que sofrer angústia, isso faz parte da vida. Somos humanos, não somos heróis. O ser humano, ele é dotado de sofrimento, de angústia, de decepções, mas nós também temos uma vida. E nós estamos findando o inverno. Estamos começando uma nova estação. E a vida ela é feita de estações. O inverno representa a fase cinza da alma, onde não tem muitas cores, onde o frio vem e nos deixa muito introspectivos, fechados, não há brilho, não há cor, mas chegou a primavera e as cores começam a surgir, começam a brotar vida, começa o céu a ficar azul. Da mesma forma é a vida. Todos nós passamos pelos invernos da vida, mas após o inverno sempre vem as primaveras. E aí as oportunidades, elas surgirão. E aí você tem a possibilidade de se refazer, a possibilidade de se tornar uma pessoa melhor. Porque as crises, as dificuldades, Selma, elas não vêm para nos destruir. Elas vêm para nos aperfeiçoar. Então, quando você encara a vida dessa forma, como uma oportunidade de se tornar uma pessoa melhor, como uma oportunidade de crescer, de evoluir, você se torna uma pessoa melhor e você prospera naquilo que você faz. Então, talvez você, mãe, perdeu seu filho, talvez você está em casa isolada, depressiva, talvez você nesse momento até está pensando em atentar contra si mesmo. Eu quero dizer, calma, não tome nenhuma atitude precipitada, tá? Não faça isso. Procure ajuda, conversa com alguém da tua confiança, aquele amigo que você gosta de falar da sua vida, aquela pessoa que você compartilha a sua intimidade. E eu não estou falando do Facebook nem do Instagram, porque tem muita gente abrindo a vida para as redes sociais. Não faça isso. Compartilhe o seu sofrer com alguém da sua confiança e juntos busque ajuda. Não guarde para si esse sofrimento, né? Então fale das suas angústias, fale das suas dificuldades, fale daquilo que está te afligindo. E tenha certeza que a partir do momento em que você verbaliza, que você coloca isso para fora, você vai conseguir se tornar uma pessoa melhor. Você vai ressignificar tudo isso que você está vivendo. E aí a primavera chega com os brilhos, com as cores, com a nova estação, trazendo um sentido de ser. Então eu quero agradecer, né, a você por esse espaço, por tudo isso que representa aqui, pela essa conversa maravilhosa. E dizer que vale a pena viver. Só temos uma vida e ela logo passará. Apenas o que fazemos pelas pessoas, pela família e por Cristo é o que permanecerá. Permanece.
E eu assim, ainda vou completar, né? Se a gente não quiser falar com ninguém ao redor, liga, né? Nós temos Liga. o CVV, Tem o CVV, que tem um número que eu acabei me esquecendo, mas mas aí a gente vai colocar esse número vai aqui, aqui olha aparecer. só, você liga, você vai poder desabafar. E é um serviço gratuito, serviço tá? gratuito. É um 0800, se eu não me engano, ou é 192. Bem, eu posso estar falando Uhum. bobagem, já vai aparecer aqui na Vai tela aparecer, e você pode entrar em contato. segue, e se a coisa apertar mais, doutor Tiago vai te ouvir e com certeza a vida vai ser uma eterna primavera, né? Pois é, né? Que momento tão bacana, tão especial foi esse? Que aula tão bacana, né? A gente pensa tanto na aparência, na roupa que vai vestir, no sapato, na cor da tinta que vai pintar o cabelo e esquece de olhar por dentro. E a gente já está aqui também dizendo a você que Garanhuns recebe agora seu sistema Garanhuns de televisão. É isso mesmo, está vindo o mais novo veículo de comunicação TV aberta para você, com uma programação toda feita em Garanhuns e cidades aqui circunvizinhas, e a gente vai estar todos os sábados com programa de auditório aí, alegrando tua vida e com pessoas assim como o doutor Tiago e tantas outras autoridades e personalidades, e mais, com o público participando. Também tem aí o programa Misturando, de alegria, um programa jovem, todo para cima, né? E também nós vamos fazer um tour e com esses profissionais, né, com a turismóloga e Amanda Maciel, o Misturando com Alain e Enen, dois feras aí que já estão com o Cantor X, e você conhece, e Selma Mello com Flashes, TV aberta. E a gente agradece a você e Flashes com Selma Mello, agora na TV aberta. Doutor, muito obrigada pela sua presença, foi uma pérola, uma honra imensa lhe receber, e a gente gostaria de passar aqui às suas mãos. Olha só, um presentinho que veio lá da Nordoff. Nordoff, olha, de Garanhuns, tá bom? Aqui nosso apoiador, e já vou aqui rapidinho, uma dosezinha dela, 4 colheres de leite condensado, a fruta aí, uva ou maçã, o que você quiser, pode ser uma fruta só, pode ser muita, batidinha no liquidificador com um copo de gelo, e você vai ter aquele coquetel para visita, para você, para todo mundo. Nordoff, aqui passando as mãos de doutor Tiago. Obrigado. E muito obrigada por essa parceria e pela sua honrosa audiência. Até breve. Obrigadão.